vocês? Hoje vamos trazer para você o sistema do nosso amigo William Chile, lá do Rio Grande do Sul. O sistema do amigo William é muito interessante, pois ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo ele traz aí uma automação via internet com amplas possibilidades. Só para você ter uma ideia, ele consegue integrar o sistema off-grid com o possível sistema eólico, analisando até a velocidade do vento. Ele consegue aí fazer uma automação de acordo com o clima da região, com a insolação. Ele consegue já prever várias situações através dessa automação via internet, através do aplicativo, e ao longo do vídeo os amigos vão observar várias dicas de como controlar cada ponto. É um vídeo que ele vai mostrar aí seu sistema e abrir a mente de muitos para automação aí via internet, pelo aplicativo no celular. Ao final do vídeo a gente volta aí, já no Salve com a Galera, com alguns comentários, beleza? Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do Salve lá com a Galera. E gostando do vídeo e das videoaulas aqui no canal, taca o like, taca o like. E uma observação importante e dica no canal: nenhum sistema de segurança criado pelos engenheiros, por equipes aí que trabalharam muito, estudaram bastante, é redundante. Se o seu sistema existem alguns aparelhos para proteção, como disjuntores, DPS, fusíveis de atuação ultra rápido, quando você tem um sistema de proteção completo, utilizando fusíveis, disjuntores, DPS, nenhuma proteção dessa é redundante. Essa foi a dica, flash, e vamos pro vídeo. Boa tarde, Tarcísio. Aqui está o meu sisteminha pequeno. A principal função dele é backup para o meu aquário, né? Mas também, claro, gerar uma economia de luz e ter sisteminha off-grid. Eu tenho o sistema on-grid, está funcionando. Tem alguns disjuntores aqui, falta botar o DPS. Tá aqui, tô usando a PoMR. Tô com duas plaquinhas de 360 aqui no Rio Grande do Sul, não tem muito sol. Essa época do ano é fraquinho o sol mesmo, mas em seguida melhora. Aqui tem um LEDzinho indicando que o inversor tá ligado. Detalhezinho aqui que já tá comutado, chaveou. A iluminação do salão da mulher e outras coisas estão ligadas no inversor agora. E aqui para avisar que a saída da rede tá ok, tá? Tem uma tomadinha aqui de backup caso eu precise de energia. Tô usando esse inversorzinho aqui, não é muito bom. Não, realmente ele não é um... Ele é fraquinho, não consegue startar a geladeira. No futuro eu quero trocar por um reliável daqueles ali que eu achei bem interessante. Bom, e aqui dentro que eu montei o sisteminha, ó. Fiz automação com esses relés, são muito fortes, gostei. Principalmente porque eu consigo olhar o contato deles ali. Dá bem para ver como eles estão. Tão limpinho, tão perfeito, não aqueceu nada. Um step down, tem que botar um mais forte agora, que esse aqui está alimentando todo o meu sistema de internet, câmera, 24 horas no step down. Assim, a bateria, uma das funções dela é toda a parte de internet, automação da casa, fica tudo ligado ali, tá? Usei essa plaquinha aqui para ligar e desligar o inversor, normal, só que tem um detalhezinho. E aqui para ligar e desligar a fonte chaveada. Quando chega em 13 volts, desliga a fonte, não precisa mais. Se baixar de 12.5, aí vai ligar a fonte chaveada e não vai deixar nunca descarregar minha bateria, a não ser que não tenha luz. Assim eu tenho a garantia do meu backup. Controladorzinho de bateria aqui. Dá para ver que elas já estão em flutuação. Aqui, sisteminha de fusível. Usei uma caixa de fusível automotivo que estava estragada. Eu consegui ela, não gastei nada com isso. Só cortei um pedaço dela e eu fiz uma troca de terminais que estavam estragados. Tá? Aqui está mandando um pouquinho de corrente, só tá as bombas do aquário e alguma luz ligada agora.
tá? Aqui faz parte da automação, não sei se vai dar para enxergar ali, ó. É um Zigbee, é um hub Zigbee. E aqui que está o controlador, ó. Esse aqui eu faço automação da seguinte forma. Como eu nunca baixo a tensão das baterias, né, vou deixar sempre carregada com pelo menos 12.5. Então o relézinho esse aqui ele não vai desligar, tá? Eu programei ele para desligar o inversor se a bateria baixar abaixo de 12 volts. Só que aí, numa determinada hora, ele vai ligar aqui, ó, tá ligado normalmente fechado e o com, e vai acabar desligando o sinal de tensão e ela reinicia para o outro dia. Que aí só vai ligar o sistema, o inversor, depois de ter carga. E a saída aqui do inversor, ele tá ligado nesse aqui, ó. Aqui tá para controlar. Pode vir aqui e vem para cá. O que acontece? O inversor ele só vai ligar conforme o programa por previsão do tempo, tá? O sistema identifica, a própria plataforma da Tuya identifica como está o tempo e aí eu programo para liberar o inversor. A principal função desse sistema aqui que eu fiz é manter a internet funcionando, mesmo sem ter energia da concessionária, e também poder manter o meu aquário, que caso falte luz, eu não posso ficar sem energia nele. Então essa é a principal função, mas claro, durante o dia, quando tem disponibilidade de sol, eu acabo economizando, tanto que tem luzes do estabelecimento da minha esposa que ficam todo dia ligados. Então toda a parte de iluminação, isso aí foi ligado no inversor. Aqui está o banco de bateria, quer dizer, são duas baterias só que eu tenho no momento. Eu vou ter que fazer um suporte, um lugar que não tenha risco de pegar sol. Estou usando essas duas Freedom aqui de 70 amperes. Esse aqui, ó, vem da fonte chaveada, eu vou fazer um indutor. Por enquanto tá só a espira aqui, depois eu vou botar uma massa de ferro e diminuir o tamanho dele para ver se eu consigo diminuir o ripple da fonte chaveada, tá? Daqui ele vai e vai entrar lá pro sistema. Aqui eu subi, usei esses tipo um espaguetezinho aqui para dar acabamento, fica muito bom, fica bonito, ó. E aqui tá a fonte chaveada. Eu tirei o fogo, estou fazendo a manutenção na parte elétrica. Aqui eu coloquei o 2 diodo de alternador de carro automotivo. Eles estão passando ali no dissipador de calor. Tá, ok. Esse aqui é provisório até chegar o disjuntor que eu pedi. E aqui é a fontezinha. Eu botei lá de fora de casa porque não tem como aguentar o barulho. É muito barulhento. E com esse dissipador aqui, ó, mas ele não chega nem a mornar. Eu tinha colocado antes com a chapinha de alumínio, ele aquece. Com esse aí é fantástico. Se eu sentir que no verão, quando estiver usando, ele quiser aquecer, aí eu vou colocar o coolerzinho ou até na frente do próprio cooler da fonte. Mas por enquanto acho que aí tá tranquilo. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre essa chave aqui, ó. Aqui tá no modo normal, eu giro ela para o meio, eu desligo, o inversor não vai ligar. Quando eu ligo ela para cá, vai ser o modo de emergência. Quer dizer, ele entra no modo de emergência, só não vou mexer agora que senão vai piscar as luzes lá no salão. Gostei muito desses relé, eles são um pouquinho lentos, achei eles, mas funciona bem, tá? Ele demora um pouquinho. Mas assim, se faltar luz de noite, eu entro no modo de emergência. Mas eu nunca vou descarregar minhas baterias. Ele não tem muita descarga. Porque a principal função desse aqui é backup e gerar uma economia durante o dia para sobrar um pouco de energia no sistema on-grid. Essa plaquinha, quando ela liga aqui, ó, ela vai acionar um relé que tá no outro local. E aí ela vai desligar a fonte chaveada. No caso agora a fonte chaveada tá ligada, ó. Claro, agora ela só vai desligar quando chegar em 13 volts. Posso desligar a fonte chaveada, não muda em nada a tensão. Praticamente agora ela não tem consumo na bateria. Antes ela estava consumindo, agora não.
Assim que chegar em 13.2, cada bateria, né, no caso 26.4, aí ele vai desligar desliga a fonte chaveada e aí fica só no solar. Vou até deixar isso aqui desligado para não ficar piscando aqui. Agora aqui, ó, nesse modo tá desligado o inversor, ele não vai ligar. Coloco para cá, ele vai aguardar o sistema entrar em carga. Como tá ensolarado, tá liberado. Quando ele entrar em carga, ele vai ativar o inversor. Esqueci de comentar aqui, ó, acho que ó, aqui eu posso liga, desliga o relé, pode também comandar por aqui. Agora eu já vou fazer vou desligar aqui, vai dar pra fazer, ó. Nesse caso aqui, ó, esse segundo aqui, ó, o K3, é o que faz o reinício da plaquinha, ó. Vou reiniciar ela pra te ver. Ó, reiniciou, já desativou o inversor, desativou a automação, desfez tudo, ó. Ó, tá marcando 0 volts na bateria. Liguei de novo, ó, 25,3. A plaquinha de embaixo tá marcando errado. Ela minha não saiu muito boa. E agora vai começar, ó. Quando ele entrar em carga, aí sim ele vai liberar para fazer a automação e bater o relé. Eu vou só aumentar, para não estar piscando as luzes à toa, o tempo o relé tempo, para atrasar um pouquinho o inversor, para não chavear direto, senão vai ficar ligando. Ó, e aqui desliguei e aqui entra no modo emergência, ó, já ligou a luzinha, ligou o inversor, aí começou a contar o tempo. Pode ver, já está aqui, tá ligado. Então ficou um sisteminha, caso falte luz, eu venho e coloco no modo emergência. Só que eu tô sem placa de controladora de tensão. Eu vou fazer por aqui. Só tem que botar um relézinho ali. Nada demais, só tem que mudar meia dúzia de fiozinho de lugar. E aí vai estar pronto, porque eu tive que usar esta para fonte chaveada. Ó. Quando essa aqui ligar, ela vai, como tá no relé normalmente fechado, quando ela ligar, ele vai desligar o sistema. Esse aqui é Zigbee, ó, pode ler aqui, Zigbee 3.0, que é o mais moderno que tem. Ele é um pouco mais caro, esse relé aqui tá por volta no AliExpress uns R$40. Só que tem o Wi-Fi que vai funcionar perfeitamente e não precisa do hub, que é uma coisa que precisa no Zigbee. O Wi-Fi já não precisa. É mais barato. Tem esse aqui, agora eu tava olhando, ele tem uns por R$26. Eu vou comprar para fazer algumas outras coisinhas ali, porque o preço tá bastante interessante. E o que ele te dá de recurso eu achei impressionante. Assim, consegue ter uma liberdade para fazer automações fora da casinha. Aqui é a tela do Smart Life, né? Aqui em cima aparece a previsão do tempo, né? Aqui com a economia de energia, mas esse aí no caso não estou usando. Eu tenho um relé que controla tudo isso aí, tipo um disjuntor, mas ele não é da mesma plataforma, ele é da plataforma da EW Link. Bom, aqui tá o relézinho que eu ligo e desligo o aquário, a bomba de circulação, uma bomba extra. Aqui as campainhas, não tem nada a ver. Aqui é o gateway, que é o bem embaixo aí, tá, aparece o gateway, que é o hub, no caso. É ele que vai concentrar toda a parte Zigbee que eu estou colocando aqui em casa. Mas aqui que é o principal é o relé, ó. No caso, esse televisão, tá, estava pensando em colocar, liga e desliga o relé. Switch 2. Aqui o que diz reinício do inversor, bem à esquerda, abaixo. Ele quando chega após o pôr do sol, ele vai ligar um pouquinho e desliga. E aí ele vai cortar a alimentação da plaquinha de controle do inversor. E aí ele só vai liberar para ligar o inversor após ele entrar em carga no outro dia. Tá? E esse outro é o controle do inversor. Aqui vamos entrar agora nas cenas. Aqui que eu criei, ó. Por exemplo, o modo sim ensolarado, ó. Quando ele cumprir a condição dia ensolarado, ele vai executar uma dessas 3 rotinas que estão aqui embaixo. Uma delas é amanhecer com sol. E a outra
é o inversor off 3 horas antes do pôr do sol. Que aí, no caso, ele vai desabilitar essa função. Isso aqui vai estar ligado nos dias nublados. Entendeu? Agora vamos lá. Amanhecer com sol. O que vai acontecer? Ó, se abrir sol 1 hora, 2, 3, dependendo do horário que tiver, o que ele vai fazer? Vai ligar o inversor. Tá? Clareou o dia, tá céu limpo, ele vai liberar para ligar o inversor. Claro que ele só vai ligar se já entrou em modo carga. Senão ele também não vai entrar. Tá? E ao mesmo tempo que ligar o inversor, já vai ligar a bomba do aquário. Que aí eu sei que ela não vai gastar energia sem necessidade. Ao pôr do sol desabilita as automações ali. Aqui, ó. 60 minutos antes de anoitecer, ele desliga o inversor automaticamente. Então me dá um tempinho ainda para dar mais uma recuperadinha na carga da bateria. Tá? Indiferente de estar chovendo, nublado, ele vai fazer isso aí. Outra coisa. Deixa eu achar aqui, modo nublado. Ó. Se o dia estiver nublado, nebuloso, nevoso ou chuvoso, e ele, durante o dia, estava ligado o inversor, o que ele vai fazer? 3 horas antes do pôr do sol, ele vai desligar o inversor. Porque se está nublado, com certeza ele já está entrando energia da fonte chaveada. Caso esteja ligado o inversor. Olha só. Vamos tentar aqui, ó. Demonstrar mais ou menos. Oh, droga. Inteligente, vamos lá. Não, cenas. Essa coisa na frente, tá aí, ó. Mais. Ó, vamos supor aqui, ó. Quando o tempo muda. Tem temperatura, umidade, tempo, nascer. Quando eu colocar um sistema de... Quero colocar gerador eólico, ó. Vou botar aqui, ó. Maior que... Vamos botar que eu coloco aqui, ó. Maior que 5 metros por segundo. Aí, próximo. O que eu quero que aconteça? Então, se o vento estiver maior que 5 metros por segundo, vou executar um dispositivo. Vamos supor que fosse lá no relé solar. Aí eu tenho controle de inversor. Vou usar o switch 2. Ó, eu quero que ligue. Aí guardar. Próximo, ó. Toda vez que o vento estiver acima disso, pode fazer isso aqui. Mas assim também eu posso, por exemplo, atrasar a ação. Em 1 hora, como se eu colocasse agora um relé tempo, ó. Posso mexer nele, colocar ele antes, colocar ele depois. Eu posso colocar depois disso aqui, executar outro dispositivo. Vamos supor que eu queira que ligue a bomba de circulação também. Ó. Próximo, ó. Vai ligar, no caso aqui, o que faria? Primeiro, ele vai ligar o relé, o switch 2, vai atrasar 1 hora e 1 minuto, e aí vai ligar a bomba, entendeu? Assim como eu posso colocar outra coisa. Quando o tempo muda, vamos supor, tenha dia ensolarado, ó. Aconteceu isso aqui, vai acontecer isto. E também posso colocar para executar uma cena inteligente, ó. Só que ele vai, a execução vai ser... Vamos escolher uma automação aqui. 4 horas, o inversor on. Vamos habilitar a automação, no caso. Ó. Então vai fazer uma sequência. Ele vai fazer a de cima, primeiro ali, relé solar on, depois vai atrasar a ação, vai fazer aquilo ali. Se eu colocar a primeira coisa que eu colocar for o atrasar a ação, aí ele vai, depois que a situação ou de ensolarado ou a velocidade do vento entrar, aí sim ele vai começar a fazer aquela outra parte ali. Então, conforme tu queira, vai colocando a sequência. Então tu tem ali relé tempo, relé clima, tu pode, sei lá, pela temperatura ligar um cooler, pela temperatura ambiente, entendeu? Não precisa colocar um sensor de temperatura. Se o dia estiver muito quente, eu quero que os coolers do sistema liguem. Entendeu? Tudo conforme tu queira.
Ó, só pensando no tempo, né? Tem nascer e pôr do sol aqui, ó. Aí a cidade atual, no caso tá marcando o Uruguai, que é na fronteira. Nascer do sol, tanto tempo antes, tanto tempo depois, como eu queira. Ou depois do pôr do sol, ao anoitecer, 5 minutos após o anoitecer, 25 minutos antes do anoitecer, como eu queira, inclusive mais de hora. Escolhe a cidade também. Umidade, se tiver seco, confortável, úmido. Por exemplo, quero ligar um umidificador. Vai ser para outras coisas. Mas também tá aí disponível. No tempo, questão do tempo, se o dia estiver chuvoso, se o dia estiver nublado. O que acontece aqui muito é de amanhecer nublado depois abrir sol. Então por isso que eu coloquei aqueles tempos de hora em hora para fazer alguma coisa. Quando tiver um sistema eólico também, eu vou usar essa questão do vento ao ar livre, que é o vento lá de fora. Aí conforme o sistema de meteorologia determinar que o vento está tanto, eu aciono. Não preciso nem ter um anemômetro ali monitorando para mim. Entendeu? Eu posso controlar a partir disso. E ele eu posso usar para controlar todo o sistema. O que eu queria conseguir seria para colocar nesse aqui um voltímetro que entrasse na plataforma Tuya. Eu não achei ainda, ó. Por exemplo, quando o status de um dispositivo muda, ó. Eu tenho lá o botãozinho, aquela relézinho do aquário, tá? Aí eu tenho o switch. Se eu colocar aqui quando ligar o switch, ele vai fazer tal ação. Quando ele mudar o status dele, ó, ele vai fazer tal ação, ó. Ou posso mudar aqui, ó. Quando apertar o botãozinho dele, ó, apertei o botãozinho que tá lá na outra peça, não tem nada a ver, eu posso pegar e executar um dispositivo aqui em cima. Ou, por exemplo, o relé solar, vou botar que ligasse a televisão quando apertasse aquele botão, ó. Então ele te dá uma quantia de funções absurdas. Entendeu? Tanto posso colocar, se eu colocar só esse switchzinho ligado na plaquinha, a plaquinha vai informar minha plataforma, a plaquinha de tensão monitora, ela informaria na plataforma e a partir daí ele vai executar a automação. Entendeu? Pode ligar outras coisas. Claro que algumas coisas tem que ter internet, outras não. Chegou rapidinho hoje, porque o vídeo foi longo, mas aí com várias informações, como o amigo William falou e mostrou, aí alguns dispositivos de automação Wi-Fi trazem uma gama de variedades aí, absurda de automação, na verdade, uma gama de automação muito ampla. E só para os amigos darem uma olhada, sei que às vezes fica cansativo de observar cada ponto, mas é assim mesmo. Quando a gente, pelo menos eu falo por mim, quando eu estou buscando conhecimento através de uma aula, de um vídeo, tudo, presto atenção, repito várias vezes, completo ali com a legislação aplicada, nunca ouça uma informação como se fosse a pura verdade, que depois você vai descobrir que aquela pura verdade não tem nada de pura verdade, mas são pedaços do conhecimento onde a gente vai aperfeiçoando e construindo esse conhecimento. Muito obrigado aí ao amigo William Chile, que enviou aí o vídeo do seu sistema para ir ajudando, abrindo a mente de vários amigos aí inscritos no canal, outros também que só assistem os vídeos e vão ali observando tanto de coisa que dá para fazer, às vezes com um aparelhinho ali que tem acesso Wi-Fi, algumas chaves de automação, muito boa. E no caso do amigo, ele utiliza o sistema ali para backup, mas também já gera economia durante o dia, utilizando aí o auxílio inclusive da fonte. Nós fizemos aí desde o ano passado vários vídeos aí com off-grid, sem baterias, com fonte e tudo, sendo bem abordado agora por alguns canais que ficam sempre assistindo aí nossas videoaulas para levar conteúdo novo nos outros canais. E é assim mesmo, tem que o conhecimento ser repassado para que todos os amigos vão montando seu sistema e tirando as dúvidas, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, faz parte e é salutar. Vamos agora ver quem foi os 6 primeiros mais ligeiros que chegaram e garantiram seu salve. Nosso amigo aí, o Tom Merreca, lá na Bahia, pediu seu salve, chegou primeirão. Ele desceu o oitavo, estava a dar o like, mas rapidinho o salve foi o primeirão. Grande salve, amigo aí, Tom Merreca.
Nosso amigo aí, ó, Messias Santos, lá de Alagoas, também chegou ligeiro, segundo garantiu o seu salve. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Felipe disse: eu quero, Tarcísio, um salve para meu filho Caio e para minha filhotinha Isabelle. Grande abraço ao amigo Felipe e aos filhotes Caio e Isabelle, filhos do nosso amigo Felipe. Grande abraço a todos vocês que estão curtindo aí a audiência do canal. Nosso amigo Roberto Gomes também garantiu seu salve lá de Mesquita, no Rio de Janeiro. Grande abraço. Nosso amigo Ivaí também pediu um grande salve aí para o pessoal aí de São Mateus, no Espírito Santo. Grande abraço, amigo Ivaí. E fechando aqui, nosso amigo Josué Carlos de Coelho, São Gonçalo. Grande abraço, amigo. Até o próximo. Valeu. Oi. Ui, vai.